Os profissionais atuantes em negociação de contratos, como aqueles referentes à execução de obras de infraestrutura ou de alta tecnologia, sabem que uma das mais difíceis cláusulas a negociar, em geral, a última, é o da execução do dever de indenizar determinados danos. Outra grande dificuldade é o da limitação do valor da indenização em caso de descumprimento ou cumprimento parcial do contrato. O doutor Vanderlei Fernandes é quem traz esse tema para ser debatido hoje no Academia. Cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade. Tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo, USP. O autor do estudo é Vanderlei Fernandes. Os convidados para debater o trabalho são Paulo Roque Cury, advogado, mestre em Direito de Contratos pela Faculdade de Lisboa, e o advogado civilista e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Bernardo de Alencar Araripe Diniz. Quero aqui agradecer pela presença, tanto ao Bernardo como ao Paulo Roque. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. E ao Vanderlei, agradecer também e já convidar para a gente assistir um resumo desse trabalho. Vamos ver. Cláusulas de exoneração e limitação da responsabilidade tratam da exclusão do dever de indenizar determinados danos ou da limitação do valor da indenização em caso de descumprimento ou cumprimento imperfeito do contrato. Cláusula de não indenizar. Doutor Vanderlei, queria que você falasse sobre a metodologia utilizada nesse estudo seu, também as principais dificuldades enfrentadas aí para a elaboração desse trabalho e quais os ramos do direito por onde ele passa. Bom, começando pela última, quando eu apresentei essa tese para a arguição, eu me lembro que o professor Nelson Neri Júnior fez uma observação que me marcou. A de que esse tema é um tema estritamente civilista, no sentido de que trata de conceitos essenciais como a obrigação, como a responsabilidade, a possibilidade de uma contratualização da própria responsabilidade. Embora o tema, do ponto de vista, digamos, teórico, seja estritamente civilista, por outro lado, ele é extremamente relevante para outras áreas, em especial para o direito comercial. Em contratos empresariais, em contratos para a construção de grandes obras, mas também há uma interface, digamos assim, ou como se diz hoje, o diálogo das fontes, com o direito do consumidor. Já que essa cláusula, ela nasceu, essas cláusulas que procuram limitar a responsabilidade do fornecedor, nasceu no âmbito dos contratos de massa. Alguns autores dizem, inclusive, que essa cláusula, o habitat natural delas está nos contratos de adesão, nas relações de consumo. E daí a relevância que o tema tem também nas relações de consumo, apesar de que hoje o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51, já diz que são nulas de pleno direito nas relações de consumo com pessoa física. Faz a exceção para pessoa jurídica, mas então, basicamente, são esses os campos de incidência dessas cláusulas. Quanto à metodologia, evidentemente, a bibliografia aqui mostra isso. Eu tive que consultar muitos autores estrangeiros, do direito anglo-saxão, principalmente, para buscar os fundamentos de como esse tema foi tratado em outros países e qual o estado da arte, digamos assim, da teoria a propósito dessas cláusulas em outros países. E, claro, como isso é aplicado pelo juiz, pelo Poder Judiciário, e aí uma pesquisa jurisprudencial. O livro cita muita jurisprudência. E aí, então, quanto às dificuldades, elas estão exatamente nessa pesquisa jurisprudencial, especialmente nos contratos empresariais. A jurisprudência é farta em relação de consumo, principalmente anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, mas nas relações empresariais há uma dificuldade muito grande, porque os casos ou as discussões a propósito dessa cláusula, de maneira geral, em grandes contratos, vão para a arbitragem. E não existem repertórios de decisões arbitrais com uma riqueza tão grande, principalmente porque, de maneira geral, as arbitragens são decididas em sigilo.
não é? São confidenciais, de maneira que até as decisões proferidas pelos painéis adquirem esse caráter de confidencialidade. Daí a dificuldade. Realmente, a grande dificuldade que eu tive foi a busca de jurisprudência para os contratos de grande magnitude. Bem, vamos conferir aqui agora uma parte da bibliografia, na verdade, 3 obras que o próprio Vanderlei destacou aqui para a gente. Vamos ver quais são. Cláusula de não indenizar. Autor José de Aguiar Dias, editora Forense. Exclusion and Unfair Contract Terms. Autor Richard Lawson, editora Sweet and Maxwell. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Autor Antônio Pinto Monteiro, editora Almedina. Bom, então, Vanderlei, tá aí, são as 3 obras que você mesmo destacou. Agora, o porquê dessas 3? Bom, a primeira me parece uma escolha óbvia. É o livro Cláusula de não indenizar, de José Aguiar Dias. É a obra de referência sobre esse tema no Brasil. Foi escrita na década de 40 e tal é a importância que ela ainda é muito citada no Brasil. Me pareceu extremamente importante citá-la. Eu, de início, até como justificativa de tratar um tema que já foi tão bem tratado, eu me proponho, mais do que revisar, contextualizar o tema. Tendo em vista que essa obra da década de 40 ainda não existia o Código de Defesa do Consumidor, não se falava em globalização, sociedade de informação, e daí que os temas eram tratados para um universo de uma sociedade industrial e não a moderna sociedade de informação que trouxe complexidades que, evidentemente, não estavam presentes na década de 40. A segunda obra chama-se Exclusion and Unfair Contract Terms, de um autor inglês chamado Richard Lawson. A justificativa da indicação desse livro é exatamente para mostrar o quanto esse tema foi muito desenvolvido nos países de tradição da common law, né? E principalmente a maneira como esses autores tratam o tema, né, a partir da casuística, comparando autores de tradição civil com os da common law, é muito interessante verificar o estilo do livro, né? O livro é todo perpassado por casos, a cada página para se explicar um conceito a um caso. Então isso dá uma compreensão da aplicação prática do tema que me parece essencial. E, finalmente, o terceiro livro que eu destaquei é o Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil, do professor Antônio Pinto Monteiro, que, para mim, eu não cheguei a fazer, talvez devesse fazer isso, né, uma busca ainda no texto, né, em Word, e eu não tenho a menor dúvida que foi o livro mais citado. Me parece a obra mais completa sobre o tema, e poderia falar desse livro por toda a nossa entrevista. Então, eu apenas trouxe como uma alta recomendação de leitura para aqueles que tiverem interesse sobre o tema. Agora, Vanderlei, eu queria que você falasse justamente, apresentasse seu trabalho, então, para a gente. Bom, o livro se chama Cláusulas de Exoneração e Limitação de Responsabilidade. Talvez para deixar claro, né, para quem está nos ouvindo, quer dizer, do que trata esse tema. São aquelas cláusulas em que as partes, de maneira livre, contratam uma limitação ou exclusão da responsabilidade quanto ao pagamento de uma indenização na hipótese de que uma delas, ou ambas, sendo a cláusula recíproca, possa causar um dano à outra. Ou seja, se numa execução de uma obra, por exemplo, o empreiteiro causa algum dano, ele, em comum acordo com a outra parte, define um certo limite para o valor da indenização que ele pagará em caso de dano, ainda que o dano seja superior ao valor do limite fixado, né? Então, essa é uma cláusula. Eu atuo basicamente com contratos na área de infraestrutura e praticamente todos contêm cláusulas desse tipo. Né? Daí a minha preocupação em tratar e discutir nesse trabalho quais são os limites da validade dessa cláusula, né? Porque essa é uma cláusula excepcional. A regra é de que a indenização deve ser integral. Aquele que sofreu o dano deve ser reparado
integralmente, deve ser compensado integralmente. Então, ela é uma cláusula naturalmente de exceção. É uma regra excepcional. E sendo excepcional, ela deve ser aplicada de maneira excepcional. Ou seja, existem limites dentro dos quais ela pode ser aplicada. E a análise que eu procurei fazer nesse livro foi a identificação de quais são esses limites. Quando essa cláusula é válida? Eu posso estabelecer uma cláusula de limitação para um dano que possa gerar lesão à pessoa humana? Ou até a morte, né, como um limite de indenização à família? Evidentemente que não. Né? Trata-se aqui de uma norma de ordem pública. Né? E dessa maneira eu procurei avaliar as exceções à validade dessa cláusula. Da mesma maneira, a identificação do conteúdo dessa cláusula, o que pode ser objeto de limitação de responsabilidade. Seria possível limitar um dano causado ao meio ambiente? Né? Norma de ordem pública, evidentemente que não. Mas será que partes que atuarão sobre o meio ambiente, né, ainda que a sociedade seja indenizada integralmente, será que elas, entre elas, o dono de uma obra e o empreiteiro, eles podem entre si compartilhar o risco da indenização ou da compensação ambiental? Veja, então são temas que me parecem bastante relevantes, bastante importantes e, portanto, o objeto desse livro é os limites à validade dessa cláusula, qual o conteúdo possível dessa cláusula e a maneira de se interpretá-la. Como eu disse, é uma cláusula excepcional ao regime geral, à regra geral de responsabilidade civil, e de maneira que a sua interpretação também tem restrições. Nós diríamos que é uma interpretação restritiva. Ela não pode ampliar o conteúdo de uma cláusula que importa, de certa maneira, para aquele que a aceitou como uma renúncia de direito, que é o que diz, aliás, o Código Civil, que os negócios jurídicos gratuitos, o que importa em renúncia de direitos, devem ser interpretados de maneira restritiva. Então, tentando uma síntese, eu tenho dado aula sobre esse tema e as 4 horas de aula que geralmente eu tenho para cuidar na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou aula, de maneira geral ela é muito compacta, eu não consigo tratar do tema todo. Então, de maneira que eu espero, ao menos para aqueles que estão nos ouvindo, tenham entendido o contexto e qual é efetivamente o conteúdo desse tipo de cláusula. Certamente. Daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debate aqui com os nossos convidados e aí ajuda mais ainda a apresentar esta obra. Nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a tese Cláusulas de Exoneração e Limitação de Responsabilidade, tese de doutorado defendida por Vanderlei Fernandes na Universidade de São Paulo, a USP. Bom, antes de começarmos o debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Execução de interesses individuais homogêneos, análise crítica e propostas. Tese de Gustavo Milaré Almeida, Biblioteca Digital da USP. Consumidor empresário, a defesa do finalismo mitigado. Dissertação de Júlio Moraes de Oliveira. Editora, Arraiz Editores. Responsabilidade civil, dever jurídico fundamental. Dissertação de Paula Fracinetti Matos. Editora, Saraiva. Bom, a essas 3 obras aí que nós citamos, que já estão disponíveis, também está disponível o próprio trabalho do professor Vanderlei Fernandes, Cláusulas de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade, que é este livro aqui que também já está disponível. E também, já para começar aí o nosso debate, pediu o Dr. Paulo, né? Paulo também é especialista em direito do consumidor, então tá em casa, né, Paulo? Obrigado pela presença. Eu que agradeço também ao professor Vanderlei Fernandes, cumprimento o meu colega Bernardo Diniz, professor Bernardo Diniz. Quero dizer o seguinte, professor, essa sua tese, ela presta uma grande colaboração ao direito civil brasileiro. Na medida em que nós tínhamos uma grande obra no passado do professor Aguiar Dias, que tratava do tema, que o senhor bem coloca na sua tese. Temos 2 grandes obras no direito luso-brasileiro, que é da professora Ana Prata e do professor Antônio Pinto Monteiro, da Universidade de Coimbra.
a professora Ana Prata, numa conclusão de que não seria possível a limitação da cláusula de indenizar e nem da exoneração da indenização. O professor Pinto Monteiro, numa conclusão totalmente diferente, dizendo que é possível a limitação. E o seu trabalho aponta na conclusão do professor Pinto Monteiro, dizendo que é possível sim essa limitação, essa exoneração, como uma condição excepcional dentro de situações excepcionais. Então, de imediato, o senhor faz um corte e diz, no contrato de adesão, em princípio não. O senhor também faz um corte com relação à ordem pública, né, naqueles casos que essa cláusula venha ofender a ordem pública. Mas o que me parece essencial no seu trabalho é que ela reporta a um fundamento essencial no direito dos contratos, que é a autonomia da vontade. Como diz o professor Canares, professor alemão, a liberdade não é protegida por conta da justiça, e sim por conta da própria liberdade. Conjugando essa frase com de outro doutrinador alemão, do Fluman, ele vai dizer, contratar é perigoso. E o senhor diz claramente, o senhor adota a linha de que o contrato nada mais é que um esquema de gerenciamento de risco, sobretudo diante do grande cenário de crise que é do inadimplemento. Então as partes previamente fazem esse planejamento. Então, dentro desse contexto, eu vejo que o seu trabalho, ele dá à autonomia da vontade um valor às vezes subjugado nos dias de hoje com tanto intervencionismo estatal. Intervencionismo às vezes necessário e às vezes desnecessário. Agora, a pergunta que eu gostaria de colocar ao professor é se, nas relações de consumo, há muitas vezes a presença de cláusula penal que beneficia o consumidor. Mas quando essa cláusula penal, ela não quantifica o dano, é superior ao valor da cláusula penal. Essa cláusula penal pactuada, em princípio, em benefício do consumidor, ela seria abusiva? Como é que o senhor avalia isso dentro da sua tese? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço os comentários feitos ao livro e queria fazer apenas algumas observações antes de entrar propriamente no tema. Quanto ao debate entre a professora Ana Prata e o Antônio Pinto Monteiro, isso se deu na década de 70, quando eles apresentaram suas respectivas teses de doutorado, e um livro mais recente, do Nuno Pinto de Oliveira, ele consagra a vitória da posição do professor Antônio Pinto Monteiro em decorrência de regulamentação e legislação posterior, legislação mais recente em que se admitiu claramente a cláusula em Portugal. Quanto a essa questão, e uma outra observação sua, quanto à não aplicabilidade nos contratos de adesão. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena distinção. Eu trato, há um capítulo específico no livro sobre os contratos por adesão ou de adesão na linguagem do Código Civil do artigo 424, que diz que são nulas aquelas cláusulas que importam em renúncia de direitos decorrentes da natureza do negócio, em comparação ao artigo, inciso 1º do artigo 51, que fala cláusulas que limitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor, e também tem lá ou importa em renúncia de direitos. Então, me parece que ainda há uma discussão e um debate importante sobre a validade da cláusula nos contratos de adesão sob o regime do Código Civil, no qual me parece, e eu tendo a acreditar, que seja possível a sua validade dentro de certos requisitos. No Código Civil italiano, por exemplo, uma cláusula dessa natureza, há necessidade, o Código Civil italiano exige um consentimento específico, ou seja, há que se colocar uma rubrica específica ou a cláusula vai no anexo, enfim. Existem, portanto, requisitos, mas esse não foi propriamente um tema aprofundado no livro, mas gostaria só de fazer distinção. Já no Código de Defesa do Consumidor, a cláusula, evidentemente, é nula para as relações de consumo de pessoas jurídicas. E você tocou, me permite chamá-lo de você, Paulo? À vontade. Tocou na questão da cláusula penal, que é, invariavelmente, um assunto relacionado a este. Não há autor que trate deste tema que não mencione a cláusula penal como sendo uma cláusula, até para justificar a validade da cláusula, uma vez que a cláusula penal, se o valor da cláusula for inferior ao dano, ela não deixa de ter o mesmo efeito de uma limitação. Eu posso ter uma
dar liquidez, né, à possibilidade, eu tenho certo valor, etc, etc, mas o efeito é basicamente o mesmo, porque o dano foi maior do que aquilo que pode ser recuperado pelo credor, né, pelo credor da indenização. Então você admitiria que a indenização suplementar é automática, não precisa de pactuação? Nas regras do Código Civil, numa relação empresarial, não. Eu teria que... No Código Consumidor, me parece que se a cláusula, tomando a sua hipótese, a cláusula penal, ela é insuficiente, como você mesmo disse, ela nem é capaz de dar a medida da indenização devida ao consumidor, ela me parece que chegaria até a primeira hipótese do artigo 51, ou seja, uma cláusula que acaba atenuando ou até exonerando, se o valor for ínfimo, não é? Ou seja, a cláusula penal não teria aquela função que dentro do Código Civil, por exemplo, se pressupõe de que existe, de que as partes calcularam antes da assinatura do contrato qual o dano possível dentro daquela alocação de riscos que você mencionou no início da sua fala, não é? Ou seja, aqui claramente eu tive a possibilidade de pré-fixação. No caso, na relação de consumo, se isso não ocorrer, não me parece que ela seja viável, porque do contrário ela incidiria na nulidade que é dada à cláusula de limitação. Bem, essa é, em princípio, enfim, a minha opinião. Professor Bernardo. Inicialmente, gostaria de parabenizar o professor Vanderlei. Gostei muito do livro, do percurso crítico delineado pelo autor, trazendo a alocação do risco, fomento ao desenvolvimento econômico, social, como substrato axiológico do Instituto das cláusulas de limitação de responsabilidade e desaguando, como disse bem o professor Paulo Roque, no princípio da autonomia da vontade como um dos fundamentos jurídicos do Instituto. Pois bem, professor Vanderlei, falado isso, eu percebi também que o senhor destacou uma parte do seu trabalho para falar sobre a limitação da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, aquela extracontratual. Nesse ponto é que eu gostaria de perguntar para o senhor, tendo em vista as peculiaridades do Instituto, como, por exemplo, as normas relativas à responsabilidade civil aquiliana são normas de interesse público, a obrigação de indenizar advém não de um inadimplemento contratual, mas sim de uma violação de um dever geral de conduta, e principalmente pelo aspecto funcional do Instituto, a função hoje em dia tão prestigiada, a função preventiva, punitiva da responsabilidade civil, pela qual se busca majorar a indenização, visando evitar, dissuadir a práticas de condutas danosas. Eu gostaria de perguntar, é viável, é compatível a limitação da responsabilidade civil aquiliana? Bem, esse é um tema bastante controverso, difícil, né? Ele se junta à própria questão da possibilidade de cumulação da responsabilidade contratual e aquiliana, né? Ou seja, é um tema que mereceria aí, quer dizer, eu tratei exatamente porque me pareceu relevante, mas ele seria por si só tema de uma tese, né? A doutrina, de maneira geral, com algumas restrições, principalmente na França, né, ela tende a acreditar que sim, que seja possível. Mas possível em hipóteses muito restritas, muito restritas. Portanto, em princípio, o que se poderia dizer que não é viável, né? Eu costumo dar como exemplo nas minhas aulas, quando trato desse tema, né, se é possível limitar a responsabilidade civil aquiliana, o exemplo, imagine-se que um motorista, porque o exemplo típico, né, em qualquer aula, pedimos a um aluno, exemplo de responsabilidade civil aquiliana, ele vai dizer, um acidente de automóvel, é inevitável, né? Tomando esse exemplo, evidentemente que não se admite que um motorista, né, coloque uma placa, um cartaz no seu carro dizendo, prezado senhor pedestre, na hipótese remota de que eu lhe cause um acidente, né, eu somente vou indenizá-lo pelo valor X. Né? É evidente, é gritante que não cabe aqui qualquer limitação. Né? De outro lado, nós temos outras circunstâncias em que a responsabilidade é extracontratual e já há até farta a jurisprudência em algumas hipóteses e que se admite. Um exemplo que eu menciono aqui no livro é o caso de condomínios, né? Convenções de condomínio em que se estipula uma espécie de renúncia cruzada de responsabilidade. Né? Então, há um parquinho no condomínio e a convenção diz o seguinte, na hipótese que uma criança quebre a vidraça do vizinho, o vizinho não vai buscar a indenização contra o pai do garoto que causou o dano.
né? E assim, reciprocamente. O objetivo disso é manter uma certa paz dentro do condomínio, né? E cada um assume o risco que é natural das crianças que levarem a vidraça, né? Essa questão já foi levada ao judiciário e o judiciário entende que é perfeitamente viável, né? Alguns poderiam dizer, e o Pinto Monteiro, aliás, trata disso, poderiam dizer, bom, mas se eu coloquei isso numa convenção de condomínio, isso aqui não é mais responsabilidade aquiliana, virou contratual. Isso não é verdade. A estipulação em um instrumento que possa ter natureza contratual, ainda que se discute se a convenção de condomínio seja contrato ou não, mas o fato de tratar contratualmente a responsabilidade que decorre, que é aquiliana, não torna a responsabilidade aquiliana incontratual. Eu simplesmente contratualizei o modo como será tratada a indenização decorrente da responsabilidade aquiliana. Então, veja, são dois exemplos aqui que me parecem interessantes. Um terceiro que se poderia juntar a isso no âmbito empresarial, né, muito se discute sobre a responsabilidade pré-contratual. Eu não vou entrar aqui nessa discussão, tenho até algumas opiniões que não coincidem completamente com a doutrina, mas a doutrina tende a dizer que a responsabilidade é extracontratual, é aquiliana. Ora, as partes em negociação, em um memorando de entendimentos, por exemplo, elas podem dizer que os danos causados durante a negociação ficam limitados a R$500 mil, seja lá for, ou qual for o valor. Ninguém duvida que essa cláusula é válida. Então, vejam, me parece que a aplicação e incidência da cláusula é extremamente restrita na responsabilidade extracontratual. Mas esses exemplos servem para mostrar que ela é possível. Bem, quero aqui agradecer ao professor Vanderlei, também ao Bernardo e ainda ao Paulo pela presença. Lembrar que você também pode participar do Academia. Mande seu trabalho para o endereço academia@stf.jus.br. O programa também pode ser visto na internet, no site da TV Justiça. É www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.